chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez, mais uma segunda-feira, Deus está nos permitindo. Deus deixa nós participarmos um pouquinho dessa alegria, dessa honra, desse privilégio de estarmos levando a palavra de Deus para a sua casa, para o seu lar e principalmente para o seu coração. Sinal de Vida, um programa apresentado pelo irmão Luiz Corrêa e pela irmã Cecília Corrêa. Paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Pois é, meus irmãos, sempre na segunda-feira a gente tem uma surpresa, sempre, né? Graças a Deus que tem muita gente contribuindo com o Evangelho. Hoje nós temos uma grata surpresa, daqui a pouco nós vamos apresentar, mas você sabe, né? Toda segunda-feira a gente tem uma carta do editorial, mais um programa que, além da nossa apresentação, ele tem uma direção muito, mas muito especial. É um programa que tem a direção de quem mesmo? Do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não poderia Aleluia. ser diferente. Sendo assim, é muita bênção que vai acontecer no dia de hoje, porque ele está à frente. Na segunda-feira passada nós também tivemos aqui a honra e o privilégio de muitas bênçãos acontecendo num programa especial em que nós estávamos falando a respeito do Evangelho de Deus através da carta, né? E hoje nós temos um entrevistado, mas nós vamos para a nossa carta do editorial. Amém. Há convidados que nos visitam trazendo histórias, outros chegam trazendo canções, mas existem aqueles que, além da música, carregam uma mensagem que alcança o coração. Hoje temos a alegria de receber um desses servos de Deus. Para Deus. É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao nosso cantor e ministro de louvor, Elisaque Regis. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Um homem que tem, se dedicado sua vida a anunciar o Evangelho através da música. Seus louvores têm fortalecido a fé, renovado a esperança e conduzido muitas pessoas à presença de Deus. Que esta conversa seja um tempo de edificação, de testemunhos, de adoração, de inspiração para todos os nossos ouvintes. Cremos que Deus tem uma palavra para cada coração que está sintonizado conosco neste momento. Seja bem-vindo, Elisaque, é uma honra recebê-lo em nosso programa e que o Senhor continue usando a sua voz, a sua vida e o seu ministério para proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo, que continua salvando, restaurando e transformando vida. Fique conosco, gente, e vamos receber do Senhor hoje. A paz do Senhor a todos vocês. Glória a Deus, é um privilégio imenso. Meu irmão Elisaque, já há um tempinho que nós nos conhecemos. É verdade. Mas vai que tem alguém nessa multidão aí, vai que tem só um, talvez dois, que não lhe conheçam. É isso. Talvez muito mais. Por favor, se apresente para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir também, né? Muito bom. Que honra, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês na Rádio TV Pão da Vida. Mais uma vez, né? Estarmos juntos. E dessa vez, convite também de mais um grande amigo, o irmão Luiz Corrêa, sua esposa, irmã Cecília, que Deus abençoe. Amém, aleluia. E que honra poder servir de várias formas possíveis, né? Inclusive através do rádio e ao vivo também aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu me chamo Elisaque Regis, eu sou cantor, compositor da terra, sou aqui, tenho um prazer de dizer que sou potiguar, sou moçoroense, aqui dessa terra quente e fervorosa, que é a nossa terra, né? E a gente tem, nos últimos anos, vivido grandes experiências no louvor, temos tido a oportunidade de viver muitas histórias com Deus e a gente vai poder compartilhar essas canções, esses momentos, essas histórias aqui com vocês daqui a pouco. Graças a Deus, coisa boa, maravilhosa. E nós não poderíamos iniciar aqui a nossa conversa se nós não pegássemos aqui a palavra, né? E aí eu vou pedir aí a permissão para o nosso convidado para que a gente estivesse conversando um pouquinho a respeito aqui da palavra. E daqui a pouquinho, pessoal, ele vai ter aqui testemunho
Tem um novo álbum que está sendo lançado, já foi lançado, né? Já está sendo bênção, já está abençoando vidas aí. Inclusive foi gravado aqui na Igreja Pão da Vida. Na Igreja Pão da Vida, que maravilha. Pessoal, carta de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Vão abrindo aí na casa de vocês, vamos dar um tempinho. Gênesis, capítulo de número 2, bem no início, para a gente começar aqui a nossa conversa. Nossa conversa hoje vai ser muito rápida, porque nosso convidado aqui tem muita bagagem, muita coisa para contribuir, muitas vidas para abençoar. Mas a carta de Gênesis, capítulo 2, lá no versículo número 16, diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós vamos passar um pouquinho mais adiante, né? Vamos lá para o capítulo de número 3. Chegou a serpente, no capítulo de número 3, para Eva, e lá no capítulo 3, versículo de número 2, ele diz assim: É verdade que Deus disse: não coma de fruto da árvore do jardim, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Preste atenção, pessoal. Já tem um item a mais aqui que não foi dito por Deus. O inimigo, quando ele chega até aquelas pessoas que estão em busca da salvação, quando aquelas pessoas que querem adorar a Deus, ele não chega totalmente dizendo calúnias, blasfêmias, ele não chega totalmente dizendo uma perversão, uma mentira. Ele chega modificando uma verdade. E na modificação da verdade, ele diz: não comam do fruto de nenhuma árvore. Deus não disse isso. Deus não disse de nenhuma. Lá Deus disse: não comam da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher disse o seguinte: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Percebam que a mulher, mais uma vez, também modificou a palavra, modificou a verdade. Ela disse: não toquem. Em momento algum, Deus falou sobre tocar. Deus falou sobre comer. Mas o mais interessante está um pouquinho adiante, lá no versículo número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eu gostaria que nós parássemos um pouquinho e ficássemos nessa última linha, nessa última frase. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora eu pergunto a vocês: será se Adão e Eva já não conheciam o bem e o mal? Será se eles não eram conhecedores já disso? Vamos imaginar o seguinte: nós temos um caminho. Nós, como pai, vamos dizer ao nosso filho: meu filho, não vá por esse caminho, porque esse caminho é muito escuro, ele é muito perigoso. Ora, você conhece as palavras escuro e conhece a palavra perigoso, então você começa a imaginar alguma coisa naquele caminho. Mas se eu disser assim: meu filho, esse caminho é néfolo, nem eu sei que palavra é essa. Mas será se o meu filho vai saber distinguir se néfolo é bom, é ruim, é perverso, é de comer, é de jogar fora? Ele não vai saber o que é. Ele soube quando se disse: não vá por esse caminho, porque esse caminho é perigoso, porque esse caminho é escuro, pode alguém lhe assaltar. Então, como ele já sabe, ele já tem conhecimento das palavras perigoso, escuro e assalto, ele vai começar a imaginar dentro dele aquele risco.
Então a palavra bem e mal, Adão e Eva já conheciam antes de comer o fruto. Não foi a questão do bem e do mal, foi a questão da desobediência. Mas perceba um detalhe muito importante. O Satanás externamente chegou, externamente ele enganou, externamente ele modificou, mas o que nasceu, o fruto foi de dentro para fora, de Eva. Ela, no momento em que ela desobedeceu, ela germinou um fruto de dentro dela para fora. O Satanás chegou de fora para dentro, no convencimento. Mas ela já conhecia o que era bem e mal. A questão dela foi a desobediência. E, meus irmãos, nós estamos num momento agora chamado Sal e Luz. Belíssimo. Uma festa realmente para a adoração de Deus. Uma festa realmente que nós vamos para esse local com o intuito único de louvar ao Senhor. Mas não se engane, lá também tem o bem e tem o mal. Você tem que tirar de você aquilo que é de melhor, que está lá em Gálatas, que diz que é o fruto do Espírito. Porque quando você vai lá para o Sal e Luz, para que você vista uma melhor roupa, para que as outras pessoas vejam que você está bem vestido, para chamar a atenção para você, você está colocando dentro de você o mal, aquele mesmo mal que a serpente chegou para te convencer. A partir do momento que você vai lá para o Sal e Luz, querendo o melhor local, o melhor lugar, a melhor cadeira, o melhor posicionamento em virtude dos outros, você não está indo para adorar o Espírito Santo. Você está com o mesmo comportamento como se fosse para uma Mossoró cidade junina. Então, nesses locais também tem o bem e tem o mal. Mas só que nós não podemos unir as duas coisas. Deus não se une com o mal. Lá no reino dos céus não vai ter o mal. Por isso que ele veio aqui, para exterminar e eliminar tudo que é ruim, para que nós podemos a cada dia estar em santificação com ele, e no dia que ele vier será a nossa redenção. Então saia de casa pronto para alimentar o Espírito Santo de Deus. E é nessa linha, meu irmão, que já conhecendo quem você é, a sua origem, a sua estrada, a quantidade de pessoas que você já alcançou, amém, que eu gostaria que nós começássemos um pouquinho a conversar a respeito do Evangelho. Sim. Nós sabemos que a Bíblia diz que no final dos tempos vai ter a apostasia. Sim. Nós sabemos que o Evangelho está a cada dia crescendo, mas ao mesmo tempo nós percebemos também que não tem tantas vidas transformadas. Sim. E nessa sua carreira já de muito tempo já no Evangelho, ele não é velho não, pessoal, é porque ele já contribuiu muito conosco, né? Não digo conosco na linha do Evangelho de Deus. E eu digo isso também, e essa pergunta também me diz respeito. Até ontem eu estava conversando com a minha esposa, que eu dizia assim, minha filha, eu quero chegar num local, é o meu desejo, pessoal, realmente de coração. Eu quero chegar num local e ser tratado igual aos outros. Eu não quero ser tratado como uma autoridade de trânsito. Eu não quero ser tratado porque vão colocar um prato ali mais rápido para mim, porque eu sou conhecido na cidade. Porque isso me faz mal. Isso me faz mal no sentido de eu pensar que sou melhor do que Cristo. Isso me faz mal quando essas coisas acontecem, porque eu não posso pensar que eu sou melhor do que ninguém que está lá naquele mesmo local. E quando as pessoas fazem isso, às vezes de bom coração, às vezes as pessoas fazem isso não por maldade, mas a maldade pode nascer do nosso coração. E como é que é, meu irmão, você subir num palco, saber que você tem que levar a palavra do Senhor e ao mesmo tempo não deixar isso se contaminar no seu coração? A raiz do orgulho, né, ela entrou no coração de um músico. Em todo o contexto do universo, sim,
o orgulho, ele entrou na raiz do coração de um anjo, né, de um querubim ungido chamado Lúcifer, né? Então, toda a raiz de orgulho que havia em ele querer ser maior do que o próprio Deus foi o que fez descer com terça parte dos anjos do céu. Então, de todos os pecados que a gente escuta falar, infelizmente, a gente tem encontrado no meio do louvor, e onde quer que a gente ande, Sim, pessoas que, infelizmente, com o tempo, a gente percebe que o coração mudou. E o cuidado que a gente tem que ter, não só ao subir no palco, ao subir no altar, mas ali é um momento, digamos, em que a gente está exposto. Sim. Mas a gente conhece, muita gente aparentemente finge ser alguém ali em cima que, sim, quando é nos bastidores, quando no dia a dia normal, a gente não encontra aquela mesma pessoa, sim, que aparentemente está lá em cima, né? E eu creio que observar os outros, assim como a palavra do Senhor nos diz que a gente tem que ser sábios, né? Sim. Temos que ser cuidadosos no nosso vestir, no nosso falar, em tudo aquilo que a gente vai agir. Como cantor, tem sido uma experiência de ter muito cuidado com o que a gente oferece a Deus, no nosso louvor, na excelência do louvor, mas que isso não seja para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor. E mesmo o que você diz é muito interessante, muito forte, porque não é fácil, porque você também não pode simplesmente ser desleixado ao ponto de dizer, eu não vou para ali, vou de qualquer jeito. Não, meu irmão, você tem que adorar a Deus. É verdade. Você tem que dar o seu melhor. A gente faz o quê? Eu cantei no sábado, né? Sim. A gente tá na segunda, eu ainda estou sentindo o peso espiritual do que foi ministrar há 2 dias passados. E ele chegou aqui e disse isso para nós, antes do programa começar, antes de eu fazer essa pergunta para ele, que ele não sabia, viu? Ele estava cansado, né? Você está cansado? Estou cansado. Porque a logística foi tranquila, a gente ministrou na nossa própria cidade, não teve que viajar, sim, mas a tensão de você, a responsabilidade de você entregar eu acho que é o 5º ano que a gente ministra, e entregar o louvor para aquelas vidas, é uma das coisas que eu digo aos meus músicos, à nossa equipe, que a gente pede que Deus prepare o coração das pessoas. Deus antes mesmo que o Sal e Luz aconteça, que Deus está marcando aquele evento de uma forma muito poderosa, ele permite muitas situações acontecerem na vida de cada um dos que, sim, vão chegar ali, para que muitos cheguem com o coração quebrantado. É uma das coisas que a gente pede a Deus, e que Ele quebrante o nosso coração ao ponto da gente estar sensível para falar e ministrar exatamente aquilo que Ele quer que a gente fale ali, ministre ali. E eu tenho escutado testemunhos desde do sábado, vários testemunhos sobre a ministração. Isso nos dá a confirmação, né? A confirmação, com certeza, aleluia, do que Ele tem feito no nosso ministério. 12 anos, mais de 12 anos ministrando, desde 2013. Eu canto desde os 5 anos de idade, mas desde 2013 a gente tem começado a ministrar ministerialmente. Deus tem confirmado a cada dia. E a gente tem tentado ser cauteloso, porque a gente sabe que a responsabilidade com o ministério que Deus nos entregou é muito grande. E aí, meu irmão, eu estava lá no evento, né, desde muito cedo, sempre porque eu estava trabalhando, né? Mas posteriormente nós chegamos, eu e minha esposa, nós fomos um pouquinho mais lá para frente, né? Sim. E uma das pessoas estava até comentando que achou muito bonita a sua ação, porque você chegou lá e perguntou se as pessoas queriam entregar sua vida ao Senhor Jesus, né? Sim, no final da ministração, chegou e perguntou, porque essa pergunta é fundamental, é primordial. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Onde a gente passa, o meu ministério, ele tem seguido mais por uma linha de ministração de cura, de milagres, devido ao processo o que Deus nos permitiu passar, de cura da depressão, de cura da ansiedade. Mas eu acho que é uma das principais ferramentas que a gente fala, porque a gente sabe que tem muitas pessoas enfermas e doentes emocionalmente, espiritualmente nos dias de hoje, e a gente percebe que
a forma em que a gente fala sobre que Deus ainda cura nos dias de hoje, que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje, tem sido uma das maiores ferramentas que Deus tem nos entregado para alcançar pessoas que estão feridas, pessoas que estão doentes. E Jesus veio para exatamente isso, né? A palavra de Deus diz, ele veio para os que estavam precisando. É verdade, não para os que estavam sãos, estavam tranquilos. Ele veio para aqueles que estavam querendo. Então, quando a gente chega e conversa, a gente teve recente agora no Hospital do Câncer, ministrando para tanta gente ali com câncer, levando esperança. E eu tive a oportunidade de cantar no culto de uma das pessoas que a gente ministrou. E eu disse para ela, eu vou cantar no culto da vitória. E em nome de Jesus você vai ser curada. Na hora de tocar do sino, Meses né? atrás, ela tocou o sino. Coisa boa. E a gente foi lá, ministrou sobre a vida de outras pessoas que estavam na mesma situação. É a segunda vez que eu tenho ministrado num culto em alguém que nos convida para dizer, venci o câncer. Então, eu dou glória a Deus porque ministrar a cura, aquilo que o Senhor disse, se você crer, vocês farão coisas ainda maiores do que eu estou fazendo. E a gente tem tentado fazer isso. Eu acho, meu irmão, que isso se espelhado no Senhor. Só quem vivencia essa alegria, que não é indescritível, né? É só mesmo quem realmente passa por isso. É só realmente quem está ali vendo aquelas pessoas num momento tão difícil, naquele momento da primeira dose, daquela primeira dor, do primeiro cabelo que está caindo, mas que posteriormente ela tem uma libertação e você faz parte desse processo e viu as coisas acontecendo. Isso é uma alegria realmente imensa ver o agir de Deus, o trabalho Deus de ainda Deus. cura. Tem um pessoal já participando? Tem muito, viu? Glória a Deus. Nós temos aqui a Francisca Ilzete, que fala, o programa maravilhoso, que Deus abençoe o casal, o nosso convidado, sejam abençoados, servos de Deus. Amém. Rosiane Palmeira fala, boa tarde, a paz do Senhor. Rita também, pede oração, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Caíca, glória a Deus, ó, tá aí. Eita, irmã Caíca, glória a Deus. Ela fala que Deus abençoe vocês. A irmã Sônia Algnácio, né, que sempre está aqui moderando, né, com a gente em todos os programas da Rádio e TV Pão da Vida. Muito obrigado, minha irmã. Seja bem-vinda sempre. Jandira, né, fala que, eita glória, vocês são bênçãos, amo vocês. Tem uma pessoa aqui que falou, deixa eu procurar aqui, que foi Luciano Silva. Ele fala, grande mensageiro da palavra. Você conhece? Quem falou para você? Luciano Silva. Foi. Deixa eu lá se eu encontro ele aqui. Assim por nós. Tem tanto vocês que a gente conhece, né? Vários amigos com esse nome. Coroa Deus oficial abençoe, aí amado. também, ó. É o filho do nosso querido pastor Chico Chaga, né? O irmão Jomar. Amém, Ele Jomar. fala glória a Deus, né? Deus abençoe, tá aí meu amado. também. Luciano Deus Silva, abençoe. eu acho que é o nosso grande amigo Luciano. Confirma aí, Luciano, se é o do SAMU, motorista do SAMU. Sim, Gente boa demais, sim. uma pessoa de pai. Deus também. Glória a Deus. É isso aí, que bênção, que maravilha. E meu irmão, realmente a gente, como ele estava dizendo, é um agir de Deus nesse momento, né? Que realmente quem passa que vê essa alegria. Sim. E nessa alegria eu me lembro de ontem, no culto que nós estávamos ontem, e a gente viu um trabalhar de Deus que às vezes a gente espera um milagre tão grande. A gente espera que no culto tenha uma pessoa que chegue aleijado e ele passe a andar. A gente só acredita nesses milagres. Mas na nossa frente tinha um casal. E esse casal, assim que eles chegaram, com certeza foi o Espírito Santo que me fez eu olhar para aquele casal. Ele chegou com seu filho, um de um lado e o outro do outro, e o filho no meio. E a ministração, o louvor, pedia para levantar as mãos e nenhum dos dois levantava as mãos. Pediam para olhar um para o outro e nenhum dos dois olhavam um para o outro. Estavam muito sisudos, né? Sim. Dava para ver ali que eles estavam brigados. Sim. E na ministração teve uma palavra do pastor, do nosso querido Marcos Antônio, que foi a ministração final, o evangelista Marcos Antônio. Mas antes teve uma fala do pastor Romero Marinho, falando a respeito do perdão. E no finalzinho também a ministração do pastor também foi falando do perdão. E a palavra foi tão impactante, tão forte,
que no finalzinho o pastor pediu, o evangelista pediu, para que os pecados fossem perdoados e que as pessoas se abraçassem. E naquele momento eu vi aquele casal se abraçando, né? E não se soltaram mais. A criancinha que estava no meio ficou batendo no pai e eles dois se abraçados, né? E eu acho que estavam pedindo perdão mútuo, né? E acho que esse milagre é muito grande. Sim. Porque é o milagre da alma, Né? não é um milagre físico. Sim. É o milagre de uma família que estava sendo reestruturada. Sim. E eu acredito que as suas ministrações lá em cima também, às vezes não dá para ver. Sim. Mas muitas almas sendo alcançadas. Sim. No coração. A gente tem recebido muitos testemunhos, Luiz, sobre pessoas que chegam depressivas. Uma das ministrações na cidade de Açu, estive ministrando e eu estava justamente falando sobre o meu testemunho, que venci a depressão, venci a ansiedade, Deus me curou, evangelizando. E tinha um rapaz no culto, sentado lá atrás, cabisbaixo, e a filhinha dele do lado. Naquele dia, quando a gente fez o apelo, convidou, ele aceitou Jesus. E sempre ele fala comigo: Elisaque, estou firme e forte, minha esposa está servindo a Deus comigo, Jesus. E minha filha está aqui, foi batizada com o Espírito Santo essa semana. A última fala dele que ele entrou em contato conosco foi essa. Ele, uma pessoa sucedida, mas estava depressiva, o casamento estava falido, a filha já estava com más amizades, Deus restaurou a família. A outra vez, quando eu fui, a esposa dele eu ministrei 2 vezes. Da outra vez que eu fui, ele já estava conseguindo arrastar a esposa para a igreja, a esposa voltou para Jesus. Fez a obra completa. A segunda vez, quando eu fui ministrar lá. Então, são testemunhos que a gente alcança, que a gente consegue receber ali, e a gente vê o nível espiritual do que a gente tem vivido hoje, e muitas pessoas desacreditam dos milagres Sim. visíveis, né? Sim. Que é um coxo andar, alguém Sim. que está enfermo, alguém que é paraplégico, não conseguir andar e de repente levantar da cadeira de roda, mas existem muitos milagres invisíveis acontecendo. Que são as maravilhas. Que são as maravilhas de Deus, e a gente contempla isso não só no meio das famílias, mas principalmente os milagres que acontecem na alma e na mente. Meu irmão, porque recebe esses testemunhos. Se as pessoas entendessem bem isso, uma pessoa tetraplégica vai para o céu, se ela realmente tiver com o coração entregue a Jesus Cristo. Mas um atleta forte, saudável, que tem todos os seus membros, ele pode ser que não vá para o céu, porque ele não tem sua alma entregue a Cristo. Se ele não entregar então o maior milagre que eu vejo é realmente a conversão. Isso. É você dizer: eu sou menor do que todos, e ele é maior do que isso. E eu tenho que me render a ele. Esse milagre da reconciliação com Deus, do ser religado ao Senhor, que era o que a gente tinha desde o princípio, e o inimigo veio e cortou isso, esse milagre acontece justamente no centro das nossas decisões, que é a nossa alma, né? Sim. Então, são milagres invisíveis, mas eu posso provar, eu posso ministrar aqui e dizer com muita alegria, porque esse meu sorriso hoje, que vocês estão vendo aí, é um sorriso verdadeiro, é um sorriso de quem Deus libertou de uma depressão, Deus libertou da ansiedade. Eu posso com muita alegria dizer que Deus ainda faz milagres. Quer dizer, meu irmão, que você nem sempre foi assim. Eu sempre fui sorridente, até mesmo no período da depressão. Mas dentro... E era a minha maior ferramenta de camuflagem, né? Camuflagem. As pessoas, quando elas entram nesse... Principalmente pessoas extrovertidas. Eu sempre fui muito extrovertido, conversador, conversa aqui, conversa lá, brinca com todo mundo. E eu camuflava isso muito bem com o meu sorriso. Chegava rindo no púlpito para ministrar, já depressivo. Isso foi no ano de 2018. Uma consequência de muitos traumas não tratados de infância, muitas coisas que a gente vai sempre protelando, e uma das coisas que, por mais que eu digo até hoje, se você crê no poder do Espírito Santo, mesmo assim, não deixe de ir, né? Se você crê na sua cura, não deixe de ir num psicólogo, num psiquiatra, porque Deus também os usa para que o processo de cura, o processo que você esteja vivendo, ele seja complementado. E eu estava com consultas já marcadas no psicólogo, já tinha passado por vários exames, e eu estava ali
no ano de 2018, depressivo, em meio ao luto. O luto foi a porta que escancarou. Minha avó morava mais de 20 anos com a gente e ela faleceu, né? Era mais de 20 anos, eu era o xodó da minha avó e ela me tratava como realmente o filho. E ela, nesse período que ela faleceu, eu resolvi dormir no quarto da minha vozinha para dizer, vou ser forte aqui, vou bater de frente com essa situação. Só que a mente da gente, ela tá acima dos nossos poderes humanos e físicos, né? A nossa mente, o nosso coração é enganoso, a gente pensa muita coisa e quando a gente percebe, a gente já está em outra situação totalmente diferente. Eu dizia, vou bater de frente, vou vencer essa tristeza. Só que aquela tristeza ela foi perdurando por meses e meses e meses. E aí eu comecei a perder a vontade de pegar o violão, compor uma canção, de cantar, de entrar lá dentro do estúdio, gravar aquela canção. Meus pais se mudaram para uma outra casa. Minha mãe também não estava muito bem de saúde. E foi nesse momento em que eu fiquei morando sozinho na casa onde eu morava, com o estúdio, trabalhando ali com o estúdio. E fui perdendo o gosto por trabalhar, por estudar, por cantar, por pregar, mas mesmo assim eu continuava ministrando, continuava cantando, continuava visitando várias igrejas, pregando, via Deus fazendo grandes coisas. E quando teve uma vez, eu estava numa ministração em que Deus usou um pregador, inclusive já pregou várias vezes aqui, Amizadai, né? Ele, uma pessoa muito de Deus, é da minha igreja. E Deus usou ele grandemente, dizendo que eu estava olhando muito para o meu passado e eu não podia mais perder tempo. Agora era hora de olhar para frente. Ali foi um ponto crucial em que, apesar daquela dor, da depressão se apossando do meu coração, eu fui tentar olhar para frente. Isso me deu esperança. Só que o fato de eu não tratar tudo aquilo e Deus também está permitindo, porque tinha um propósito, né? Sim. Um propósito muito maior que eu não imaginava. Quando foi meses depois, eu estava ainda mais afundado na depressão, ansioso, com insônia, não conseguia dormir, também não ia no médico. E sorrindo. Quando eu saía de casa, eu estava normal. Quando eu chegava... Mas as pessoas já estavam começando a aparentemente perceber. E isso eu só contava para minha noiva, que hoje é minha esposa, mãe das minhas filhinhas. E ela ficava, amor, como é que você quer que a gente vai casar? Eu era noiva ainda. Como é que a gente vai casar se você está pensando, está triste, tá vivendo a situação, está dizendo que quer morrer? E eu conversava com ela. Eu dizia para ela, se eu pudesse eu não tinha nem nascido. Meu Deus. E eu, afundado naquela depressão, comecei até ver situações espirituais de vulto dentro de casa, escutar vozes. Muito forte. Algo que era o inimigo realmente trabalhando ali contra o projeto de Deus na minha vida. Só que quando foi um dia, eu estava saindo da casa da minha noiva, estava triste, no lugar de ter aproveitado a noite, foi a noite chorando, contando, amor, vou desistir de tudo, vou deixar de cantar, vou desistir da vida e eu vou dar um fim a tudo isso. E ela muito calma, sempre direcionada por Deus, amor, vai dar certo, fique tranquilo, ore, continue firme. E eu disfarçando aquele sorriso, né, para todo mundo. Aí naquele dia eu saí da casa da minha noiva em direção à BR-304, peguei o carro e eu escutava uma voz dentro do carro, dei um fim a tudo isso. Meu Deus. E eu dizia para mim mesmo, eu preciso dar um fim a tudo isso. Eu tô com a dor há muitos meses, era em torno de 8 meses já vivendo a dor da depressão, a ansiedade, aquele turbilhão de emoções altos e baixos ali. E eu peguei o carro e disse, eu vou dar um fim à minha vida agora. Eu vou bater o carro de frente de uma carreta. Ninguém vai ficar sabendo que foi um suicídio. Sim. Eu não disse para ninguém. Vai ficar como se fosse um acidente normal. Mas dentro do meu coração, o meu coração rasgado, e eu chorando, gritando com Deus dentro do carro, dizendo, Senhor, eu preciso dar um fim a essa dor. E eu gritava a Deus perguntando, por quê, gritando dentro do carro, gritava alto. E sempre conversava com Deus dentro do carro. Era o melhor lugar que eu encontrava para conversar com Deus, apesar de estar morando só naquele período,
Parece que o carro era meu lugar de oração. Sim. E mais uma vez, naquele lugar de oração, gritando, desesperado, pedindo para Deus cessar aquela dor, antes de bater o carro de frente da carreta, foi quando eu senti o volante do carro puxando para o acostamento. E naquele dia, eu me emociono porque... Aleluia. A marca de Deus é assim mesmo. Quando Deus age nos nossos corações, pessoal, é essa força impactante que faz lembrar de todo o trajeto que o Espírito Santo fez na vida da gente. E a gente se emociona em saber que Deus é maravilhoso. Quanto Deus é tão bom por nos assistir, até mesmo naquele momento em que ele estava no quarto, quando ele estava no carro, quando ele estava desabafando para a noiva. Em todos aqueles momentos, o Espírito Santo esteve ao lado. Nunca abandonou. O Senhor, ele visita o nosso íntimo de uma forma sobrenatural. Eu não sei, você que está assistindo aí, se você está passando por isso. Mas essas lágrimas hoje elas são de alegria. Essas lágrimas aqui é de lembrar que esses dias passaram e hoje eu ministro cura sobre a vida de outras pessoas. Mas eu estou chorando de alegria aqui, lembrando daquele tempo. Eu ministro tanto, eu ministro quase todos os dias essa mensagem, mas é interessante que... É quando o Espírito Santo bate. Hoje não... Toda vez bate a emoção, né? De saber que Deus, o que Deus fez, né? Como Ele é grande e poderoso. Eu senti o volante do carro puxando naquele dia, irmão Luiz, e... eu escutei uma voz simples. Ela me falou de forma simples. Não pergunte mais por quê. Pergunte para quê. Olha aí. Ô, glória! É Deus purinho. E, meu irmão, a gente vê muito, né, que a gente sabe que a palavra que a gente fala, ela não volta vazia, não é verdade? É verdade. Quando você está ali ministrando, às vezes a gente pode até achar, não, o pessoal ouviu, vão para casa, vão esquecer. Vai não. A palavra de Deus diz aqui, em Marcos 4, versículo 28, que diz, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Ou seja, pode passar anos, pode passar 10 anos, sei lá quanto tempo, mas uma hora, essa sementinha que você plantou, ela explode lá dentro, germina e dá o fruto, a Bíblia fala até 100 por 1. Glória a Deus. Uma pessoa que você converte a Deus, ela ganha lá mais 10. É tudo mensagens que foram plantadas, que não ficam ao vento, né? E minha amada, é muito interessante que o permitir de Deus dele ter vivenciado todas as etapas da dor, da depressão. Para posteriormente ele olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa está sofrendo a mesma coisa que um dia eu sofri e eu sei como chegar no coração. Eu vou saber ajudar, porque eu sei a mesma dor. Eu também passei por esse mesmo terremoto também. Tive depressão, não é fácil. A gente não entende e às vezes a única pergunta que a gente tem para fazer para Deus quando está numa situação como essa é por quê? Por quê? Por que que eu, dedicado ao louvor desde a minha infância, desde meus 5 anos de idade cantando, envolvido na igreja, nunca tinha me distanciado dos caminhos do Senhor, agora estava vivendo aquela dor, né, que parecia que era o fim. E quando chegou aquele momento que eu escutei a voz de Deus clara dizendo isso de forma tão simples, por que eu estava perguntando por quê? Agora é hora de perguntar o pra quê. E a partir daquele dia eu comecei a perguntar o pra quê, minha alma foi aliviada pelo Senhor, cheguei em casa tranquilo, dormi. Desistiu, abandonou a vontade de bater, de se jogar. Depois daquele dia, eu nunca mais pensei suicídio. Graças a Deus. Antes desse dia acontecer, eu tinha pensado várias vezes. Mas só que a depressão ela não estancou. Ela continuou ali presente, eu triste, cabisbaixo, com projetos pela frente, mas olhando para as frustrações, olhando para várias situações. E eu me lembro que eu fui convidado para ministrar no evangelismo no projeto Quero Almas. E esse projeto, o projeto Quero Almas do pastor Samuel Mariano, nesse ano estava ministrando em vários estados do Nordeste. E a gente foi para o estado do Piauí, chegando na cidade de Oeiras, no Piauí. Era o dia da ministração e foi a minha primeira visita a esse projeto.
Eu já ministrei aqui na Mário Negócio, tinha ministrado em várias escolas, mas nesse dia eu saí, viajei mais de 12 horas e a minha fala com Deus não era mais por quê, mas era: Senhor, se o Senhor ainda tem algum propósito, que o Senhor realize nessa viagem, nesse lugar onde eu vou. E chegando na cidade de Oeiras, eu não imaginava, era o lugar mais improvável possível. A gente entrou dentro daquele presídio, 2 homens caíram endemoniados. E eu disse, aqui é muito improvável que alguma coisa aconteça, mas eu vou fazer o que Deus me entregou para fazer. Comecei a cantar, comecei a evangelizar juntamente com outros cantores, irmãos ali presentes. E quando eu segurava na mão de um presidiário, eu senti como se fosse uma cachoeira me lavando por dentro. Mesmo. E naquela hora Jesus. foi embora Glória a ansiedade, depressão, Glória a síndrome Deus. do pânico. Glória a Aleluia! Glória a Deus. Enquanto você pensava que estava ministrando para os outros, estava ministrando para eles e para você também. Eu estava sendo E ministrado, estava sendo banhado pelo Espírito Santo. banhado pelo Espírito Santo. É porque a palavra, Eu antes da agi gente dar a assim. pessoa, primeiro ela bate na gente. Ele E tem forte. que agir primeiro na gente mesmo. A espada de 2 gumes. É a espada. Mas, meu irmão, você disse 2 coisas aí que me chamou muita atenção. A primeira coisa é que, às vezes, no meio cristão, tem um preconceito muito grande ao profissional que trata da doença mental, do psicólogo e do Sim. psiquiatra. E tem muito... Lógico, eu não estou dizendo aqui que não tem... Ele acabou de dizer aqui que viu os espíritos caindo, as pessoas caindo endemoniadas. Tem endemoniamento, sem dúvida alguma. Mas também tem a parte da sabedoria de Deus em levar esses profissionais também aos nossos cuidados, né? E a gente tem que ter esses cuidados. Exatamente. Até E- mesmo pós o processo de cura que eu vivi Sim. naquele dia, cura instantânea. Naquele mesmo dia eu fui curado e caiu, Aleluia, saiu da Jesus. minha alma toda a O angústia. peso. Mas depois disso eu continuei indo pro psicólogo, ainda procurei um psiquiatra e até hoje uma coisa não elimina, anula a outra. não anula a outra. E Exatamente. outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de você dizer que aquela angústia, aquele peso, aquela tristeza, você fazia de conta que não existia. É como se estivesse pegando uma gavetinha e guardando. É, E guardava aquela dentro coisa do foi bolso. acumulando. Acumulando. Isso quer dizer que a gente não pode deixar isso no coração. A gente tem que vir para a igreja, tem que vir para os encontros, colocar isso para fora e dizer: Jesus, trata. Trata. E é um costume que muitas pessoas têm, né? Você limpa a sua cozinha, você leva as coisas para um canto ali na área de serviço, guarda todo o lixo ali, Sim. mas você não vai deixar o lixo guardado na área de Sim, serviço. sim. Você tem que botar o lixo para calçada, porque o carro do lixo vai passar Sim. e vai levar, né? Mas entendendo a conjectura do que Deus está querendo falar com você, não guarde lixo. Não guarde frustrações. Tem frustrações que Deus tratou com você que ainda não foram curadas. Eu sei que Ele pode curar, mas por que não ir num psicólogo? Sim. Por que não ir num psiquiatra? Por que não complementar isso e fazer com que a obra de Deus seja completa em sua vida e você viver em plenitude de bênçãos, em plenitudes, ao ponto que você possa dizer assim: eu fui curado para curar. Não existe nada melhor do que você chegar a esse ponto. Na segunda-feira retrasada, nós estávamos até ministrando uma palavra dessa, irmão, que às vezes a coisa mais importante que tem é a oração, Sim. né? E a oração não impede você buscar o profissional. Sim. Então a primeira etapa, orar a Deus, para que o orar de Deus ele possa lhe dar o caminho. Às vezes Deus lhe diz um caminho, faça tal coisa e está resolvido. Sim. Ou então Deus vai lhe botar um profissional, realmente um profissional humanizado, que realmente quer te tratar. Sim. Que tem que ter a oração, não tem como largar isso, né? E é muito interessante, meu irmão, que um dia, isso aconteceu mais ou menos há 6 Foi no anos? ano de 2018. 2018. No ano de 2018. Vai fazer quase 10 anos agora. Outubro de 2018. E depois de 10 anos que você quis tirar a vida, Deus lhe deu 2 bênçãos de vida. E para quem não sabe, eu sou filho adotivo. Sim. É uma das coisas que eu guardava desde muito tempo. Todo filho adotivo guarda algumas perguntas na cabeça, na alma ali. E o filho adotivo nunca viu o rosto da minha mãe biológica, nunca viu o rosto do meu pai biológico. Fui criado por uma família cristã muito amável, que me criaram de uma forma
especial. Acho que até mimaram demais, né? Mas a gente sabe que tudo no amor, né? Tudo no amor. Mas mesmo assim a gente observa que é como se muitas pessoas vivessem assim: Deus os ama, mas a pessoa não consegue entender o quanto é amado. Era isso que eu vivia. Sim. Meus pais me amavam muito, Deus me amava muito, mas eu não conseguia entender o que era o amor ainda. O quanto eu era amado, o nível do amor que Deus tinha comigo. Sim. Então, aquele período em que eu estava passando, chegando na minha fase adulta, e eu sem tratar nada, sempre fui muito ansioso, era muito ansioso. E quando chegou o luto, foi uma porta aberta para que aquele lixo guardado que a gente falou agora, ele explodisse ali dentro de mim. E eu não consegui lidar com a situação, tentei bater de frente, dormir no quarto da minha avó para ver se passava mais rápido. Que não queria entregar sua avó, né? Eu não queria entregar os pontos, né? Só que nós somos falhos, seres humanos, nós somos pessoas frágeis, na verdade. Porque quando a gente percebe uma pessoa dentro de uma depressão, uma pessoa que é muito produtiva dentro de uma depressão, a gente percebe a fragilidade da mente humana mesmo. Verdade. Né? E a gente sabe que Deus pode intervir. E a minha maior intervenção na minha vida, depois da salvação em Cristo Jesus, foi o momento em que eu fui curado evangelizando dentro daquele presídio. Amém. E as escamas caíram e parece que eu enxerguei o amor de Deus de verdade na minha vida. O quanto Ele me amava, porque eu tentava entender o quanto Deus ainda era fiel, que ele faria alguma coisa por mim naqueles dias, nos dias de hoje, se Deus ainda cura, se Deus ainda faz. Por que o Senhor não faz? Eu conversava muito com Deus. Sim. E teve uma das ministrações, antes mesmo de ser curado, que eu dizia para os jovens na cidade de Patu, eu estava ministrando, e eu estava dizendo: Deus está curando muitos jovens aqui nessa tarde. E eu também estou sendo curado. Quando eu mudei as minhas palavras, de dizer eu não presto para nada, eu sou uma frustração em pessoa, eu não dou orgulho aos meus pais, eu não consegui concluir isso, eu não fiz isso daqui ficou só no campo dos planos, eu não realizei nada. Quando eu parei de olhar para as falhas, para as frustrações, e comecei a olhar para Jesus e dizer: eu estou sendo curado. Olha aí como é isso aí importante, pessoal. Mudar a gente tem que mudar as palavras. Primeiro, se amar primeiro, né? Amar no sentido de que saber que Deus nos amou. Isso. E se Ele nos amou, nós temos que também ter amor por nós. E tem que mudar realmente essas palavras. Tem pessoal participando aí. Tem. Glória a Deus, Rita Paula. Rita pede aqui oração, né, pelos filhos dela. João Vitor e Lucas Gabriel. Se eu não me engano, tem um deles que tem problema de depressão. Francisca Iuzete pede oração aqui pela irmã Elza, que se encontra enferma. Ela fala: é um prazer conhecer você, Isaac Regis. Amém. Estou conhecendo agora. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia, assim, de escutar. E o cantor veio pro programa só chorar, mas existe isso. É realmente o Espírito Santo de Deus, né? Sônia Inácio disse que é de Pirassununga. Eita, glória. Pirassununga, São Paulo. É longe. Cacá Freitas, Deus abençoe vocês sempre. Jandira Leite. Amada Cecília, estou arrumando a casa, mas estou aqui ligadinha, viu? Muito bem, amém, Pai do Senhor. Amém, meu irmão. Qual foi a música assim que mais marcou nesse período? Que você cantava e ela falava com você? Que você cantava a ela, né? Lógico. É uma das músicas que eu mais cantei, eu canto até hoje. Eu tive agora na quinta-feira, na abertura do Sal e Luz. Sim, na sexta. Na sexta-feira. E várias pessoas dizendo: você vai cantar Falo Contigo, né? Aquela música do tempo. O tempo é meu. Eu vou cantar ela. E era uma das músicas que assim, a gente canta tantas vezes que a gente normaliza, né? Sim. Mas entender o tempo de Deus, entender o querer de Deus, o agir de Deus, é algo que eu precisava naquele tempo. Porque eu dizia: quando é que eu vou ser curado? Eu não imaginava que seria dentro de um presídio evangelizando, né? Um canto mais improvável, mas foi uma das canções que me fez entender um pouco mais do que Deus tinha naquele processo.
Vamos ouvir essa música aí. Tô Nossa. ansiosa para ouvir. Vá tocando, que Rosemary Freitas, aqui de São Paulo, disse que testemunho lindo, falou muito comigo. Glória Amém, a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a abençoe. Deus. Tá ligado o violão? Tá chegando aí, né? Tá. Eu dizia pra Deus: duvidar, chorar, sofrer é tudo que eu tenho a dizer sobre mim. Como eu não chorasse, as coisas estão difíceis assim. Acreditar, sorrir e Glória. ver o impossível acontecer. Quando o céu parece estar de bronze e tudo que eu vejo está bem antes do horizonte. Meu Senhor, eu sei que ainda cumpres, está doendo, mas eu vou esperar. Aí o Senhor me respondeu nessa oração: neste momento eu falo contigo, pessoalmente eu vim te consolar. Glória a Deus. Está demorando, eu estou caprichando. O que eu prometi, você pode esperar. Eu te pus na prova e estou contigo. Desistir não é a certa opção. Foi por você que eu venci a cruz. Hoje eu te encho da minha graça pra você suportar. Recebe cura em nome de Jesus. Amém. O tempo é meu, quem Glória a trabalha sou eu. Eu tenho pressa em te abençoar. O tempo é meu, quem trabalha sou eu. Eu tenho pressa em te abençoar. Eu falo contigo. Escuta a voz de Deus te dizendo: neste programa eu falo contigo. Tem falado. Pessoalmente eu vim te consolar. Tá demorando? Está demorando, mas estou caprichando. Você crê, meu irmão? O que eu prometi, você pode esperar. Pode marcar o culto em ação de graças, em nome de Jesus. Eu te pus na prova e estou contigo. Escuta isso. Desistir não vai ser opção, vai não. Foi por você que ele venceu a dura cruz. Hoje no sinal de vida de te dar um abraço na alma, ele veio te consolar. O tempo é meu, quem trabalha sou eu. Eu tenho pressa em te abençoar. O tempo é meu, quem trabalha sou eu. Eu tenho pressa em te abençoar. Eu falo contigo. Se Deus está falando com você neste momento, dá um amém aí, digita um amém. Seja curado agora em nome de Jesus. Esse tempo de Deus está chegando para a tua vida. O Kairós de Deus, o tempo perfeito do Senhor está chegando para a tua vida através desse programa nessa noite. Receba em nome de Jesus a cura e a visita do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. Glória a Jesus. Que bênção. Deus. É por que isso que o lindo. pessoal pede tanto nessa música. Glória né? a Deus. É Como é que linda não demais. Essa Que canção, música. essa canção foi Meu composta Deus. em 2013 e eu não imaginava que ela seria resposta de Deus em outros momentos. 2013? 2013. Bem Em antes, 2018 foi o ano que eu vivi Glória essa a Deus. experiência da depressão e foi resposta de Deus para a minha vida, porque o tempo de Deus ele é perfeito. Se ele tinha permitido aquilo, é porque ele tinha um propósito. E hoje Glória eu a entendo o Deus. propósito. Eu ministro em escolas, ministro em várias instituições, ministro em presídios, em principalmente escolas. A gente tem um projeto chamado SOS na Escola, É? onde a gente fala sobre depressão, ansiedade, Bonito. síndrome do pânico, bullying, Muito relacionamento com pais, professores.
E a gente pincela um pouco ali com a psicologia, que é uma das coisas que eu acho mais fascinantes. Com certeza. E a gente fala sobre isso e a gente tem visto adolescentes, a gente chega na escola, ministra, crianças chorando, professores chorando, diretores, o pessoal da cozinha vem também participar. Todo mundo, né? Quando a gente faz um bem apelo, 60 adolescentes aceitando Jesus, Coisa bonita. 30 adolescentes aceitando Jesus, crianças aceitando Jesus, por onde a gente passa. E eu não sabia que era um ministério dos adolescentes que Deus estava me entregando, um ministério de jovens, né? A gente cantou sempre para muita gente, mas a gente não sabia que Deus estava dizendo, eu vou entregar uma geração para você conversar. É porque e era hoje essa geração que eu não sabia. O inimigo está chegando muito forte no adolescente, né? Tá chegando no Instagram, nas redes sociais. Rosemary Freitas, muito forte essa programação de Deus, esse casal abençoado. Amém, como vocês já estão edificando as famílias, tá dito aqui, né? E muita gente, você pediu um amém, glória a Deus. Glória a Deus. Muita gente aí falando Receba. glória a Deus, amém, Jandira. Mancaíca falou aqui, Abençoe, glória a Deus, glória a Deus, amém. Jandira colocou, eu recebo, tomo posse dessa palavra. Rita Paula colocou, glória a Deus, oh Deus maravilhoso e abençoado. Valnira Nascimento colocou, glória, glória, aleluia, amém, meus irmãos, que bênção. E aí, meus irmãos, o programa está terminando, infelizmente, mas deixa eu bem rapidinho falar aqui de uma coisa aqui para vocês, que é a respeito de um evento que está acontecendo do Sal e Luz. Sim. E lá no Sal e Luz nós temos muitas bênçãos acontecendo. É verdade. Eu só baixar aqui, que eu esqueci de baixar a foto. E nós vamos baixar aqui para poder mostrar a vocês que nós vamos ter aqui ainda quinta, sexta e sábado. Nós vamos ter lá na Estação das Artes acontecendo o Sal e Luz. E lá também nós vamos ter algumas ações que estão sendo ministradas. Essas ações são essas orientações educativas também para a criança. Lá a gente está montando um estúdio de brincadeira, onde vai estar falando de Código Transbrasileiro, está falando sobre Bíblia. Leve a sua criança para lá e nós vamos ter o privilégio, quinta, sexta e sábado, de estar recebendo aí, ó, a turminha Kids aqui da Igreja Pão da Vida, vai estar conosco também, ministrando as crianças, levando toda a adoração, levando todo o louvor, em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus, mas aí a gente não pode terminar o programa de jeito nenhum sem a gente falar do seu novo lançamento. Novo lançamento, amém. Graças a Deus, que com certeza aí já muitas vidas já estão sendo abençoadas e vão abençoar muito. E deixa eu fazer um pedido. Ele vai falar do lançamento, mas vai cantar outra. Mais um. Mais um. Sim, esse lançamento é a música Não Dá. Não Dá. Não Dá. No período da pandemia eu vivi uma experiência que eu sempre estava escutando várias canções e as canções eram bem pra baixo, bem aquelas canções bem tristes, né? És o meu alívio, tá chorando porque... E eu dizia, Senhor, essas músicas estão muito doloridas. E elas parecem que estão uma sofrência, tá um negócio. E Deus falava comigo em meio ao louvor. Eu pergunto muito a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ministre? Muitas vezes é o que o pessoal... Elisaac, qual é o repertório que você vai ministrar aqui na igreja? Qual é o repertório que você vai ministrar nessa agenda? Eu disse, eu não sei, é o Espírito Santo que vai dizer. Eu sempre pergunto ao Espírito Santo o que é pra gente ministrar, o que é que ele queria nos presentear. E dessas canções autorais, ele me deu uma das que a gente gravou aqui na Igreja Pão da Vida, agora no mês de maio, mês passado praticamente. E essa canção é uma canção evangelística de celebração, uma canção pra cima, animada. Porque quando eu entendi que a gente estava vivendo aquele período em que muitas pessoas estavam escutando músicas tristes, eu escutei a voz do Senhor me dizendo, cante e alegria. Sim. E daquele dia para cá, embora seja um cantor assembleiano, eu comecei a receber muitos convites para ministrar em igreja batista, igrejas que têm muitos louvores. Quebrando barreiras, saindo do nosso meio. Amém, da Assembleia e ministrar em várias outras denominações que tem os hinos de celebração. Sim. E eu comecei a compor hinos de celebração. O Sal e Luz, que a gente compôs e lançou ano passado, também é uma música de celebração. E eu não imaginava que Deus iria
nos levar para ministrar em outras denominações. E quando a gente recebeu aquela canção que a gente gravou aqui no Pão da Vida, a canção Não Dá, foi um presente de Deus para poder evangelizar através de uma música animada. Glória a Deus. E o título da música é Não Dá. Viver longe de Jesus não dá. Realmente não dá. Não dá. Não dá. E a música diz: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Sim. Né? E se quiser eu canto ela agora e depois Lógico, canta outra. Cante, ainda dá tempo. Então vamos lá. Essa canção está disponível em todas as plataformas digitais. Está disponível também no nosso canal do YouTube. Foi gravado um clipe muito bonito, por sinal. Quero agradecer ao pastor Chico Chagas, o pastor Gabriel, por ter nos dado esse espaço. Amém. Meu querido amigo Arthur e o nosso querido Adriano, que esteve também na produção. Que Deus abençoe vocês. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Do que adianta? Levar um fardo, viver vazio em tantas ilusões. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Levar um fardo, viver vazio em tantas ilusões. Mas não dá pra ir muito longe sem Ele. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não dá, viver longe de Jesus não dá. Deixa Ele hoje te abraçar. Se você aprendeu, canta comigo, vamos lá. Não dá, viver longe de Jesus não dá. Deixa Ele hoje te abraçar. Ilusões e fantasias pra te enganar. O vazio que tu sente não vai passar. Entrega a tua vida a Cristo. Sem Ele não dá. Viver longe de Jesus não dá. Deixa Ele hoje te abraçar. Não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, meu irmão. Não adianta ir para canto nenhum. Jesus é a única saída, Ele é tudo para nós. E aí encontra no YouTube? No YouTube tem um clipe oficial, Elisaque Regis Oficial. Você pesquisa lá, Elisaque Regis Oficial, e vai ter esse clipe e outros clipes também. E vai ter mais outro lançamento agora em setembro, que é a canção Avivamento. Ela também foi gravada aqui no mesmo dia dessa canção. E aí tem também no Instagram. Tem no Instagram, vocês vão poder ficar acompanhando tudo lá, todas as novidades. E em breve o lançamento de Avivamento também. E a minha esposa ali tá pedindo mais uma, dá? Mais uma? Mais uma? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Essa canção é uma canção que eu compus quando eu fui curado da depressão. Aleluia. Sou um milagre. Amém. Que ela é mais ou menos assim, ó. Pessoal, vocês que entraram agora aqui pelo Instagram, nós estamos aqui pelo Sinal de Vida, Rádio TV Pão da Vida, com nosso amigo Elisaque Regis. Deus abençoe, meus irmãos. Até agora eu fico aqui pensando como foi que resisti. No meio do trajeto minha vida quase eu perdi. A voz embarga pra falar, mas milagre a gente tem que contar. Você crê que você também vai contar o seu milagre? Aleluia! Em nome de Jesus. Abandonado, esquecido, agora estava eu ali. A dor na alma era tão grande e eu pensei, Deus esqueceu de mim.
No meu cantinho cada lágrima pesava e eu ficava ali. Mas olha o que Deus fez, meus irmãos. Mas Deus se importa com toda a situação. E onde é que ele estava? Sempre estava ali, escutando cada oração. E quando mais doeu, Deus entrou na prisão. Tá entendendo o mistério? E foi lá que segurou a minha mão. E ele me disse: você não vai morrer, eu estou com você. Minha graça te abraça nessa hora. Um milagre hoje faço em tua história. Estou com você. Você pode erguer uma mão para o céu e dizer: sou um milagre. A morte já bateu a minha porta. Não foi assim? Eu me lembro que perdi a esperança. De quê? De voltar a ter vontade de viver. Levanta essa mão para o céu e canta: sou um milagre. O Deus do impossível interviu. E em meio à solidão, foi lá que ele me viu. Viu a minha dor e lá dentro da prisão me libertou. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a sua vida? Amém. Deus te deu o direito de ser chamado de filho. E não existe nada melhor que um filho possa receber além da salvação. Se você está vivendo essa situação de dor, está vivendo depressivo, ansioso, pensa que tá chegando o fim da sua vida, eu vim para profetizar esperança para o seu coração. Amém. E sabe o que é que eu vim para te dizer? Todo filho tem direito a uma sentença chamada esperança. O direito de um filho é viver a esperança que o pai, somente o pai pode dar. E sabe o que é que eu vim para te dizer? A condição de salvação que você tem vivido e entregado a sua vida ao Senhor lhe dá o direito de dar a liberdade profética nessa tarde, nessa noite, de te dizer: você vai ser curado, você pode receber a cura. Existe uma liberdade do céu sobre a sua vida. E se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não disse um sim para Jesus, tem vivido tantas situações, tem dito para Deus: Senhor, eu ainda não estou preparado. A gente nunca vai estar preparado. Não estamos preparados para o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E eu posso te dizer, de uma coisa você precisa. Eu não sei o que é que você precisa antes de tão urgente no seu coração, se é o milagre ou se é a salvação. Mas se você não entregou a sua vida ao Senhor ainda, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Se você precisa de um milagre, você está diante de um Deus que Ele vai além dessa estrutura. Ele está dentro aí da sua casa nesse exato momento, visitando você, tocando no seu coração, tocando na sua alma, e Ele está te dizendo: eu preciso só de um passo
para completar a boa obra que eu tenho para realizar na tua vida. Então dá um passo para Jesus, porque o teu Pai está aqui nesse programa e Ele tem um propósito lindo para realizar no teu coração. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Pois é, bênção, bênção, bênção. E aí, pessoal, nós estamos saindo agora, viu? Vocês que estão nos acompanhando aí pela live, nós estamos aqui na Rádio TV Pão da Vida. E aí, nós vamos continuar aqui pelo programa. Pois é, pessoal, bênção demais, não é? Vocês aí que estão nos acompanhando aí pela Rádio TV Pão da Vida. E aí muita gente participando. Rita tá pedindo aqui que você, minha amada, fale aí, dê um alô para ela, para Rita, para sua mãe, para Priscila, que tá todo mundo assistindo. Um alô aí para a Priscila, minha irmã, como é que você tá? E a missionária Iusete, né? A Francisca Iusete Carreiro, que eu não posso deixar de fora, a minha linda mãe. Irmã Rita também, né? Que sempre acompanha, sempre tá aqui, ligadinha. Glória a Deus. Assistindo. Um abração pra vocês, viu? Amém, e o tempo passou rápido, voando. E nós temos que acabar o programa. E você chama a bênção. A bênção. Meu irmão, que toda vida que vai acabar o programa, o pessoal que já sabe, já está acostumado, o pessoal que nos assiste, quando a nossa filha vai entrar, o pessoal já sabe, bicho, já vai acabar o programa, né? Que faz a oração com a família, a oração né? Final, né? A oração da família, tem que ser a oração muito com a bem, família. Muito bem. Manda um alô pra minha turminha Pão da Vida Kids. Já. Aí, meu irmão. Manda um alô aí pro pessoal. Mandar um alô aí pra turminha do Pão da Vida, a turminha Kids, né? Pão da Vida Kids. Pão da Vida Kids, Deus abençoe. Nós já falamos aí no Pão da Vida Kids que vai estar conosco quinta, sexta e sábado. Maravilha. Glória a Deus. Estaremos lá, se Deus quiser. Pois é, meu irmão Luiz. Aí, paz. E aí, chegando a nossa filha, né? Marcos Antônio, evangelista Marcos Antônio. Eita, glória a Deus, que coisa linda, né, meu irmão? Deus abençoe, e a nossa filha chegou para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. E, logicamente que nós não poderíamos deixar de fora que a nossa oração hoje vai ser ministrada pelo nosso irmão. Amém, né? Amém. Eu tô gelado o ar-condicionado aqui. Né? Até as cordas do violão ficaram geladas. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos orar. Irmão Luiz Correia e sua família, irmã Cecília, Amém. Sua filha, como é o nome? Luísa. Deus abençoe essa família amada e a sua família também que está aí do outro lado. Nós queremos profetizar todas as bênçãos do céu para sua vida, sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por este programa, por este momento, Senhor. O sinal de vida que está bem vivo, Senhor, que é o sinal do sopro de Deus desde o jardim do Éden está sobre nós aqui, Senhor. Nós queremos agradecer pelas tuas bênçãos, te agradecer porque não estamos falando de um Deus morto, te agradecendo porque estamos falando do Senhor, e o Senhor está vivo, tão presente aqui, Senhor, dentro desses estúdios, Amém. Está tão presente dentro da casa de cada um, dentro dos que estão escutando aí a mensagem que foi plantada aqui nessa tarde, Senhor. Nós queremos te engrandecer sobre a vida dos pastores aqui dessa amada igreja, pastor Chico Chagas, pastor Gabriel, os demais pastores e obreiros, o nosso querido pastorzão também, que eu já estive profetizando sobre a vida dele, o pastor Luiz Correia, que Deus abençoe. Senhor, nós queremos te engrandecer, Senhor, pela vida dos que estão aqui ao vivo, Senhor. Se existe algo, Senhor, que aparentemente para o homem já foi até mesmo dito, não tem como, já era, já acabou, não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus que ainda visita as famílias. Nós cremos que o teu poder está visitando agora, Senhor, quebrando todo jugo, quebrando todo laço de morte, quebrando tudo aquilo que o inimigo construiu, mas que o Senhor veio para despedaçar as obras do inimigo, Senhor. O Senhor veio para quebrar os arcos que o inimigo, os dardos inflamáveis que o inimigo tem jogado sobre a sua igreja, sobre a mente dos irmãos, sobre a vida dos jovens, sobre a vida das famílias, Senhor. Nós queremos profetizar a queda do reino de Satanás sobre a vida de cada um, Senhor. Nós queremos profetizar as tuas bênçãos e o teu poder, o teu reino sobre a vida de cada um dos que estão nos escutando, e que a tua palavra esteja tão viva, Senhor, que sobre a vida de cada um dos que estão aqui ao vivo e dos que estão aqui presente aqui nessa noite, Senhor, viverão sonhos, sonharão contigo, viverão sonhos, Senhor. Eu não sei exatamente o que eu estou querendo dizer, mas o Senhor está plantando essas palavras em minha boca, Senhor.
essas pessoas viverão sonhos, tiverão em sonhos e viverão a tua revelação. Amém. Se apresenta, Senhor, para cada um dos que estão aí, mas estão sem esperança, Senhor. Nós queremos profetizar que o Senhor está vivo e presente na vida de cada família, Senhor. Abençoa, livra, dá o escape, fortalece, fortifica a vida de cada um. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Se Deus permitir, segunda-feira nós estaremos mais uma segunda-feira com Sinal de Vida.